Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem! Olha aí, você que passou pelas grandes navegações, assistiu de camarote a Revolução Comercial, hein? Que lugar privilegiado, hein? Viu de camarote as coisas acontecerem, sem precisar molhar os pés, sem precisar pegar escorbuto, nem enfrentar os monstros marinhos, hein? Chegou agora então um novo bloco de assuntos. Sim, agora nós vamos dar uma olhada, um tapa na peteca, do colonialismo europeu. É isso aí. Vamos ver como é que ficou isso aí. Portugal, Espanha, que tanto se destacaram, não é? Nas grandes navegações. Como é que foi aí a implementação do seu projeto colonizador sobre a América? Hein? Bora lá então, você vem comigo? Não morra, minha filha. Muito bem. Hoje então, colonialismo europeu. A primeira aula, a última aula. Eita ferro, vamos que vamos. Então, nessa nossa primeira aula sobre o tema, vamos trabalhar problematizações. Que isso, Vandim? Vamos conversar sobre aquilo que é mais polêmico. Sabe por quê? Porque lá pelas tantas você talvez me interrompa. Olha, professor, eu gostaria de protestar porque o senhor usou a palavra índio e essa palavra não cabe. Então, olha, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas movido pela necessidade de tocar nele, eu quero trabalhar com você hoje algumas coisas que vão permear toda a nossa matéria. E que como cidadão, como cidadã, como aluno, como... tanto faz, você vai em algum momento encontrar um texto sobre isso. Pode ser um texto pequeno, um testículo, mas você vai encontrar alguma coisa dessas coisas que eu vou tratar com você hoje assim. Problematizações. Significa o quê? Que tem uma pá de coisas nessa matéria, como em todas as outras, mas nessa matéria especificamente, uma pá de coisas que devem ser melhor conversadas. E nem sempre o são, ok? A gente já está apontando a metralhadora aqui para o livro didático, dizendo que, eita, livro didático, será que ele problematiza o suficiente certas coisas? Vadim, vá direto ao assunto. Do que você está falando, caramba? Problematização? O quê? Problema de matemática agora, hein? Não morra, minha filha. Calma. Vamos enxergar problema onde às vezes parece que não tem problema. Porque quando parece que não tem problema, é sinal de que você não problematizou. Ou seja, você não pensou o suficiente. Porque em tudo tem problema. Tem os dois lados a serem considerados. A verdade não é tão óbvia assim, não é verdade? Ainda mais se tratando da verdade histórica. A história é o quê? É a interpretação. A história não reconta o fato tal qual ele foi. Isso seria impossível. Aquilo que chega para mim como relato histórico passa por filtros. Não é verdade? Você já trabalhou isso aí, caramba. Tantas vezes. Eita, eu já estou falando para você que está careca de saber. Hein? Então vamos lá. Algumas problematizações, mas tem muitas ainda a serem feitas. Primeiro, vamos falar de revisionismo histórico. É quando um grupo decide pegar uma determinada narrativa histórica e fazer dela uma revisão. Então aquilo que poderia no passado ser motivo de orgulho, torna-se de repente motivo de culpa. Então, por exemplo, como que os portugueses tratam lá em Portugal o descobrimento do Brasil? Olha, em 2015... inaugurou-se em Lisboa um museu chamado Museu do Descobrimento. Virou um debate nacional. A galera caiu de pau em cima, falou, descobrimento? Museu? Vá com calma aí, nós não descobrimos nada não. Que termo mais chulo, descobriu. E os que estavam lá já na América há 40 mil anos? Não vai considerar esse povo? Nós vamos continuar passando por cima da história alheia? E olha, cuidado aí com o museu, porque aquilo que você pode começar a falar que é conquista, eu vou ter que dizer,
vergonha, eu me sinto culpado por ter ido lá, matado aquele povo que vivia pacificamente. Tá vendo? Revisionismo histórico. Aquilo que é tão badalado, tão celebrado numa época, pode virar motivo de culpa noutra. E vice-versa. Aquilo que faz a gente se sentir tão culpado pode lá na frente ser celebrado. Então, não escape da sua lente a questão dos revisionismos históricos, tá bom? Você sabe também que governos autoritários muitas vezes fazem revisionismos históricos para se beneficiar. É verdade. Então sempre ficar atento com a história, ciência humana, permeada pelo humano, para saber assim, qual o interesse por detrás de certa narrativa. Por que não outra narrativa? Não seria possível? Afinal de contas, por exemplo, se você pensar nas grandes navegações com um olhar asteca, é diferente de pensá-la com um olhar espanhol. Combinado? Maravilha. Ó, estamos problematizando. Pensar na experiência descobrimento, o quão eurocêntrica ela é. Porque quando você fala descobriu, caramba, e como eu disse, já havia gente morando aqui há 40 mil anos, você descobriu? Então aquelas pessoas não existiam, não é? E isso vai puxando um fio da meada para os conceitos que muitas vezes hoje são considerados anacrônicos. O que é anacrônico? Aquilo que está fora do tempo. Sabe, aquela pessoa que está lá no tiozão do churrasco, a sua avó chega lá com pavê e fala, é pavê ou para comer? Cara, mas que piada anacrônica, isso já fez alguém rir um dia? Ai, 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 pelo amor de Deus, hoje em dia não faz mais, não é? Então aquela coisa de lugar de mulher é na cozinha. Ah, caraca, velho, mas que afirmação mais anacrônica, você jura que você está dizendo isso no tempo odierno? Cara, se o teu avô algum dia disse isso e todos balançaram a cabeça em concordância, saiba que hoje em dia isso não tem graça nenhuma. Expressões racistas, sexistas, etaristas, intolerantes, entende? Quão anacrônicas vão se tornando. Então, a palavra descobrimento, ela hoje em dia não é usada em sã consciência por ninguém. É um conceito dito anacrônico, porque você está levando em consideração que a Europa é o centro do mundo. Então, você está sendo eurocêntrico. Pensar, por exemplo, o caso dos jesuítas. Os jesuítas hoje vivem num tribunal. Os jesuítas que vieram para a América catequizar os índios, hoje estão em maus lençóis, porque a história às vezes se transforma num grande tribunal acusando-os de violência cultural. É justo para com os jesuítas? Todo padre jesuíta que decidiu vir para a América, deixou sua família, veio para cá correr riscos, ele veio para cometer violência cultural? Ou ele veio porque ele acreditava que estava trazendo realmente a catequese e a salvação da alma? Aquele padre podia estar convencido disso. Ah, mas mesmo que ele estivesse, foi uma grande violência contra a cultura indígena. Tá vendo? Nós estamos em pleno tribunal, confrontando versões, sentimentos e paixões. O que mostra que a história não é simples, tá bom? Aliás, nesse mundo nada é simples, tirando a palavra simples. Sabuga nós, velho. Então olha lá, o repudiável tráfico humano. Olha, gente, durante quantos séculos o ser humano foi tratado como mercadoria, traficado? E com que cara de pau se dizia que, por exemplo, o negro não tem alma, hein? Os negros são descendentes de Caim. Caim lá, o filho do Adão e da Eva, que matou seu irmão Abel, então ele merece a escravidão. Esse legado terrível da escravidão, que faz hoje suas marcas no racismo estrutural, nessa violência contra os negros, não é? Desencadeada aí em toda a América, da América do Norte à América do Sul. Ser negro na América não é fácil. A América, que foi escravista por tanto tempo, ficou com uma herança maldita, que é não saber lidar com a negritude nem com a branquitude. Então, o que hoje
discutimos como repudiável, um dia já foi o normal. Então isso precisa ser problematizado. Será que a escravidão acabou? Isso tudo tem que ser problematizado, porque senão a gente fica aí de data comemorativa em data comemorativa, falando em lei áurea, falando em escravidão como coisa lá do passado, sem perceber os impactos disso nos tempos atuais. Tá vendo? Isso é problematização. Olha, o genocídio, cuja discussão é pouquíssimo aprofundada. Tem aluno meu que sabe assim de cor Segunda Guerra Mundial, campo de concentração. Não que isso não seja barbárie, maravilha, é claro que é barbárie e tem que ser pensado até para que a memória não comece a passar por um processo de reelaboração, né? Para se dar uma amnésia e sei lá o quê. Claro que tem que ser pensado no Holocausto, mas caramba, é preciso pensar no genocídio cometido pelos europeus, os nativos da América. Onde estão os nossos índios? Você mora numa cidade chamada Ubá, por onde um dia andaram puris, coroados, chopotós. Cadê? A gente não sabe nem a história desse povo. A gente ignora essa gente. A nossa cidade se chama Ubá, o nome indígena, de uma canoa ou de uma gramínea, mas o nome indígena. E a gente não sabe, não vê nem vestígio. Cadê um vestígio aí para contar? Nós temos a Praça do Guido Marliere, o cara que veio aqui, paf, nos índios, está lá, homenageado com uma praça. Na entrada de Visconde do Rio Branco tem uma estalta. Então, vamos pensar genocídio para ver se a gente pode ficar erguendo estátua de genocida por aí. Então, tem que pensar, problematizar, não estou botando ponto final, estou botando vírgula, isso aí é para dar confusão mesmo, é para sua avó se remexer na cadeira, para o seu pai falar, epa, problematizar, pensar, eu não estou dizendo nada, eu não estou botando ponto final, estou botando vírgula, é discussão para ser feita, tem muitos pontos de vista a ser considerados, mas a gente tem que fazer as discussões, beleza? É isso que é a aula de problematização. Pensar no capitalismo às custas de tantas vidas humanas. Olha, a colônia estava aqui em função da metrópole para abastecer capitalismo europeu. Em 300 anos, 90 mil toneladas de prata foram retiradas das colônias da Espanha, às custas de um império, às custas de milhões de astecas, de incas que perderam a vida. Isso tem que ser problematizado. As joias da coroa da rainha da Inglaterra saíram o quê? Das minas, das lavras em Minas Gerais, trabalhadas por escravos que construíam túneis furando montanhas com a mão, morrendo. Isso tem que ser problematizado. Olha, a questão toda da colonialidade, do poder e da submissão, pensar nas dimensões simbólicas que ainda presente em nós, tem muito de anular o outro. Cadê a história contada pelos indígenas? Cadê a história contada pelos negros? Cadê o lugar de fala? Cadê os nossos historiadores negros? Eles têm voz, eles têm vez. Cadê os nossos professores negros para falar do ponto de vista, do lugar de fala, com propriedade? Eu conheço isso como teoria. Não conheço isso como prática. Eu não sei o que é ser negro, por exemplo. Eu nunca fui. Quem tem um lugar de fala? Então, pensar no simbolismo disso tudo, nesse racismo estrutural que está arraigado nos nossos ditos populares, no nosso comportamento, naquilo que explode como violência no shopping, no supermercado, nas ruas. Pensar o que é ser negro na América. Entende? Não pode estar ao sabor dos modismos. Quando morre alguém aí nos Estados Unidos e tem um quebra-quebra, a gente volta a falar do assunto. Não, é pensar em como temos anulado essas vozes. Olha, de novo a questão do município. Você conhece algum negro? Você conhece algum índio? Hein? O próprio conceito de índio, você já problematizou? Não é? Olha lá, Colombo chegando à América já rotulou índio, porque pensava que estava nas Índias. Então essa questão do rótulo que se põe sobre negros, sobre índios, sobre mulheres, enfim, problematizar como há simbolismos nos processos de anulação que a gente muitas vezes contribui, balança a cabeça e não problematiza. Não problematizar já é um jeito de concordar. Pensar em toda essa mentalidade muitas vezes colonial, né, da gente se achar menos do que o outro. Coitado de quem é estudante no Brasil, né, porque a gente estuda a história do Brasil e estuda a história do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos. Será que na Europa estudam a história do Brasil também? Pois é problematizar. Não estou dizendo que não devamos estudar
Claro que a cultura europeia precisa ser estudada, mas estudada como? Por que o violino é cultura erudita e a sanfona é cultura popular? Problematizar essas coisas, popular e erudito, sabe? Aquilo que é cabível e o que não é. Então, funk não é música, ok. Então, o que tem por trás desse tipo de afirmação? A questão também do obedeço, mas não cumpro, que é uma marca muito interessante, por exemplo, do Brasil. As autoridades coloniais, com todas aquelas regras que vinham de Portugal, e o povo balançando a cabeça, concordando e fazendo tudo do seu jeito. Descumprindo aquilo tudo, mas balançando a cabeça e concordando. Como a gente, quando o professor fala, olha, são 50 minutos só para fazer a prova, hein? Quando terminar tem que entregar. E aí o professor fala lá, pronto, deu 50 minutos, acabou. E as pessoas fazem assim, e continuam escrevendo. O acabou não significa que acabou para mim, porque eu obedeço, mas eu só não cumpro. A famosa plaquinha do não pise na grama, tá lá aquela placa chorosa, né, no jardim, não pise na grama. E em volta nem grama tem mais, de tanto que o povo já pisou. Então problematizar isso tudo que eu falei hoje, e muito mais, está como pano de fundo na matéria que estamos começando a ver. Colonialismo europeu. Tá legal? Ó, força na peruca que nós vamos precisar, nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.